teens estão subindo. Esse ano é a última vez que você se encontra aí, tá? Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Espírito Santo, sei que o Senhor se faz presente nesse lugar. Eu quero te pedir que nos ajude. Pai, que essa palavra cumpra o propósito para o qual foi determinado para o dia de hoje. Eu reconheço a minha humanidade e que sem Ti eu não posso nada. Então usa-me conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra. Que o Teu sangue me cubra, que o Teu sangue limpa-me, que eu possa transmitir não o que eu quero, mas o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer para nós nessa noite. Fale conosco, continue falando conosco de espírito a espírito, que possamos sair daqui, meu Pai, renovados e restaurados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem aí em algum momento, eu acho que todos já fez isso, né? Já virou e falou assim: Espírito Santo, me ajuda. Acho que essa é uma frase, às vezes não falou Espírito Santo, mas falou: Deus, me ajuda. O tema da mensagem hoje é: ajude-me, Espírito Santo. Eu brinquei com a nossa diaconisa ali, a hora que ela perguntou o tema, eu falei: é o tema da mensagem e literalmente, ajuda-me, Espírito Santo. João 14, a partir do versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês, para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Essas palavras foram ditas por Jesus dias antes dele ter sido crucificado. Ele literalmente está falando sobre o Espírito que vai estar com eles, com os discípulos, para que seja o conselheiro, para ajudar, para direcionar. Ele está falando que ia embora, mas que alguém ia ficar. Os discípulos, eles estavam profundamente tristes. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que ia voltar para o Pai. Então, Jesus pega e fala com eles que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Você vai ver isso em João 16, 7. Que ele está falando: olha, eu estou dizendo a verdade, preste atenção. Que vos convém que eu vá, é preciso que eu vá. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele fala assim: olha, quando eu for, eu enviarei. Aí existe uma pergunta aqui, que nós podemos fazê-la. Por que que a promessa do Espírito Santo era tão importante para os discípulos? Por que que você acha que a promessa da volta ou da presença do Espírito Santo era tão importante? A resposta para essa pergunta é que sem o Espírito Santo, eles jamais conseguiriam
obedecer aos mandamentos de Jesus, muito menos executar a sua obra. E assim também é comigo e com você. Assim também é com nós. Nós somos discípulos de Jesus e sem o Espírito Santo, jamais nós vamos conseguir viver em santidade e obediência. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir. Existem mandamentos que talvez até você pode falar assim, isso eu consigo obedecer sem ter o Espírito Santo. Exemplo, não matar. Não sei se você concorda, mas se você é uma pessoa de bem, você sabe que matar não pode. Basicamente, quase que você não precisa do Espírito Santo para não matar, ou não. Mas é um entendimento que você olha e fala, isso é simples, eu não vou matar o ser humano, eu não vou matar ninguém. Já é um mandamento onde você consegue se autodominar, se autocontrolar. A não ser que você seja uma pessoa irada, então você precisa do Espírito Santo para controlar a sua ira, amém? Mas também existem pecados que nós podemos, digamos, eu vou usar esse termo, talvez não seja, mas seria nos libertar, não sem a presença do Espírito Santo, mas sem a ajuda do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Há um tempo atrás, nós estávamos em uma clínica que a gente atendia, e a gente tinha um culto nessa clínica, e as pessoas que estavam ali, os viciados, que em nome de Jesus não são mais, não conheço eles, mas vamos profetizar sobre a vida deles, mas até aquele momento eles estavam se libertando. Então, uma das coisas um dos pecados que às vezes parar de beber, parar de fumar, parar de adulterar, são pecados que, se você tiver um caráter correto em Deus, você consegue abandonar isso, amém? Você consegue sair disso, é uma decisão. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos fortalecer todos os dias, sim, mas são coisas que, às vezes a pessoa não é crente, não conhece Jesus, mas larga, eu decidi, parei, pronto, acabou. Então são coisas que nós podemos alinhar. Só que, ainda assim, nós conseguimos viver, conseguimos evitar esses exemplos que eu dei, mas ainda assim precisamos do Espírito Santo. Porém, existem mandamentos que nós só conseguiremos cumprir se o Espírito Santo estiver habitando em nós. Por isso que entra o ajuda-me, Espírito Santo. Porque existem situações que sem o Espírito Santo, eu vou dizer aqui que seria impossível. Um deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Você conseguiria amar a Deus sobre todas as coisas sem a presença do Espírito Santo na sua vida? Mateus 22, versículo 37 e 38 diz, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus disse que quem ama pai, mãe, filhos, cônjuge, mais do que ele, não é digno dele. Quem pode e nos consegue nos convencer a colocar Deus acima de qualquer coisa é somente o Espírito Santo. Sem Ele seria impossível. É impossível obedecer a esse mandamento sem a presença do Espírito Santo. Por quê, pastor? Deus é tudo na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos carne. E se nós não nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos ser levados pelas nossas próprias emoções. E quem entra no lugar? É o primeiro que entra no lugar, Mamon. A primeira coisa que eu preciso entender é que sem a presença do Espírito Santo eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Você quer um exemplo disso na Bíblia?
Os discípulos caminharam com Jesus por mais de 3 anos e não conseguiram obedecer a esse mandamento sem a presença ou a ajuda do Espírito Santo. Vamos para a Bíblia? Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus lhe disse: todos vós essa noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, no versículo 35, não te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Já prestou atenção? A gente fala a mensagem de Pedro às vezes, e a gente fala de Pedro, né? Que Pedro falou assim: não vou te negar, jamais. E o Senhor fala com ele antes que o galo cante: você vai me negar, Pedro? Resumindo a história. Então a gente traz isso para Pedro, mas não foi só Pedro. Aqui está claro dizendo que todos os discípulos disseram a mesma coisa. Todos os discípulos disseram: nós não te negaremos, se preciso for, nós morreremos contigo. Eles estavam amando a Jesus acima de todas as coisas? Dentro disso, dentro da resposta. Só que, no momento quando Jesus está sendo preso, o que acontece? Mateus 26, versículos 55 e 56 diz: então disse Jesus à multidão. Ele estava no momento onde ele estava para ser preso. E Jesus fala assim: saíste como um salteador com espadas e porretes para me prender? Jesus está falando para os soldados, para quem estava lá. E Jesus fala assim: preste atenção, todos os dias eu estava me assentado junto de vós, ensinando do templo, e vocês não me prenderam. E ele fala: mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Ao finalzinho, então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Todos. Quem tinha acabado de falar poucos dias antes: eu vou morrer contigo. Não vou entrar no tema, nessa explicação agora, mas eles não conseguiram sustentar o seu amor por Jesus. Ainda não tinham o Espírito Santo. Depois você vai ver ele sendo esquartejado, um foi cortado a cabeça, enfim, tiveram mortes horríveis por amor a Cristo. Mas depois que receberam o Espírito Santo. Quem nos ajuda a amar Cristo sobre todas as coisas é o Espírito Santo. Então nós precisamos o tempo todo falar: Espírito Santo, me ajude. Outro mandamento, que digamos aí de passagem, é quase impossível também: amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. O segundo mandamento é semelhante ao de cima: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acredito que seja impossível obedecer esse mandamento sem a presença do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo. E para ajudar, ou para complicar, Jesus ainda vai além. Ele disse que nós temos que amar o próximo como Ele amou. Ele fala assim: olha, um novo mandamento eu vou dar para vocês, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que vocês também amem uns aos outros como eu vos amei. Lidar com pessoas é uma arte, é um sacrifício, não é fácil. Lidar com pessoas é um desafio. Olha as atitudes dos discípulos que caminhavam ao lado de Jesus. Lucas 9 fala que os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez?
Quem já não quis fazer isso? Fazer a oração de Elias. E o Senhor diz assim: você tem que amar como eu amei. E o que Jesus faz? Porque Jesus volta para os discípulos, repreende e disse: vós sabeis de que espírito sois? Você tem noção do que você está falando? Preste atenção. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus está dizendo, não é assim que funciona. Eu amo você que está comigo, mas amo ele que está longe também. Então Jesus está dizendo literalmente isso. Vocês precisam amar como eu vos amei. E os discípulos não tinham ainda o Espírito Santo. Digamos que amar e perdoar são decisões que nós temos que tomar, sim. Sentir-se liberto disso, só o Espírito Santo para nos ajudar. Só o Espírito Santo, só a presença do Espírito Santo pode nos habilitar para isso. Então nós precisamos, o que eu quero que você entenda aqui essa noite, que o Espírito Santo não é uma questão só de nos enchermos de poder. Quando eu falo que nós vamos orar muito, nós vamos buscar muito a presença do Espírito Santo, é porque nós precisamos dele em tudo quanto nós vamos fazer. Mateus 5, do versículo 38 ao 45, é um texto grande, mas fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo que não se oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Às vezes a gente brinca, né? Quem aí já não brincou? Não, já vim até aqui com você, então eu vou mais um tanto. Mas você ir com alguém que você está junto é uma coisa. Aqui está falando se alguém te forçar a ir. Dê a quem pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito, ame teu próximo e odeie teu inimigo. Jesus fala assim, eu porém lhes digo, ame os seus inimigos e orem porque os persegue. Por que ele não pôs ame o teu próximo? Amar o próximo é fácil, amém? Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto para os maus como para os bons, e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Obedecer a esse texto que nós acabamos de ler sem a presença do Espírito Santo é impossível. Obedecer ao que Deus manda nos caminhar sem a presença do Espírito Santo não é possível. Outro mandamento. Estou sendo rápido aqui, para nós não estender demais. Mandamento do novo nascimento. O novo nascimento fala de mudança e transformação. Nós vamos na igreja, aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, porque nós estamos buscando uma mudança, uma transformação em nossa vida. Nós vamos na igreja porque nós precisamos que o Espírito Santo nos leve a níveis e a ambientes aonde nós temos a alegria de estar na presença dele e ser transformado. Transformação e mudança só o Espírito Santo pode fazer, só ele pode nos transformar verdadeiramente em um homem, uma mulher de Cristo. João 3, a partir do versículo 3 diz que Jesus responde dizendo assim, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Jesus está falando para Nicodemos, como pode um homem nascer
Nicodemos pergunta para Jesus, falando: como pode isso, Jesus? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele pode entrar novamente dentro do ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus fala, afirmando: eu te digo na verdade e de verdade, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Todas as vezes que nós olhamos e entendemos que sem a presença do Espírito Santo é Ele que nós vai nos transformar para que possamos conseguir chegar aos céus. Sem a presença dele em nossas vidas, nós não vamos conseguir viver em santidade. Precisamos buscar a presença do Espírito Santo, precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo em todo o tempo. E daí você pode virar e falar: pastor, mas o que então, como fazer, como eu vou fazer para ter uma vida transformada? O que é ter uma vida transformada? Como saber que uma pessoa está vivendo a prática de uma vida mudada, de uma vida transformada? É um texto grande, mas vamos lendo aqui, para que possamos entender que o Espírito Santo possa fazer isso em nós e nos levar a essa vida transformada. Efésios 4, a partir do versículo 20, fala assim: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? De fato, ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Nós somos criados para isso, para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Porquanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas o que for útil para edificar outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Continuando no capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Cristo, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É possível ter uma vida dessa sem o Espírito Santo, queridos? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem grancejos imorais, não, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Olha o que ele fala: nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança do reino de Deus, de Cristo. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Porquanto
Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, mas antes exponham-se na luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz se torna visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Pois isso é o que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Porque não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva de libertinagem, mas deixem que o Espírito Santo os encha. Se encha do Espírito Santo. Falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele encerra dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Para que nós possamos fazer uma avaliação da nossa própria vida, é só ler esses textos de Efésios. E aí você vai entender o porquê do tema é ajuda-me, Espírito Santo. Estamos crescendo e vamos crescer, vamos avançar. Mas precisamos estar dentro disso. Não que não estejamos, mas que nós possamos estar alinhando a nossa vida ao que o Senhor quer para esse tempo. Eu tenho falado e tenho ministrado sobre grandes coisas que o Senhor vai fazer nesse lugar. E nos últimos dias, como disse bem o Juliano, o Senhor tem levado mensagens e mensagens que nos está nos colocando, vou usar esse termo, em uma posição de alinhamento em Cristo. Está nos forjando a entrar nesse alinhamento. Não é à toa, não é porque Deus gosta de nos corrigir, nos alinhar, não, é porque Ele quer nos dar algo grande, algo maior. E para isso nós precisamos estar alinhados ao centro da vontade de Yeshua. E para isso nós precisamos de quem? Do Espírito Santo, porque sem Ele nós não vamos conseguir. Então nós precisamos nos encher dele em todo o tempo. Não, pastor, no culto do domingo tá bom. No culto de domingo é para nós estarmos aqui reunidos, festejando, e como encerrou o texto aqui, como nós iniciamos o culto hoje com salmos, com alegria, com adoração, com exaltação, enchendo, agradecendo ao Senhor por mais uma semana, e toda segunda-feira de manhã eu me encher novamente do Espírito Santo para que eu consiga avançar. Nós só vamos vencer se nós tiver o Espírito Santo em nós. Estamos prestes a virar mais um ano. Mas eu queria te encorajar a não esperar o ano virar para dizer: Espírito Santo, me ajuda. Me mostra o que eu preciso mudar, me mostre o que eu preciso alterar, me mostre aonde eu preciso alinhar para estar no centro da tua vontade. Eu estou usando me mostre, mas você sabe, eu sei. Então o que nós já sabemos, vamos nos alinhar. O que não sabemos, sim, Espírito Santo, me mostra, porque o texto é grande. Porque o texto é grande. Se a gente for pontuar cada coisinha aqui, só em medida que vou lendo, talvez, eu não sei você, mas na hora que eu estava lendo o texto, eu falei: meu Deus, me ajuda nisso. Porque se eu estiver nesse ambiente, nessa situação, eu não vou conseguir ver a Deus. Você entende como isso é sério? A presença do Espírito Santo é ela que está nos levando e nos guiando, é ela que é o nosso consolador.
É ela que está nos levando e nos direcionando para o alvo que é Cristo. Eu posso estar olhando para Jesus e não vivendo. Olha que loucura isso. Eu posso estar olhando para Jesus, mas não vivendo o que Ele quer que eu viva. Eu posso estar tentando fazer o que Jesus quer, mas eu não quero a ajuda do Espírito Santo. Eu prefiro continuar com coisas dessa vida. Os discípulos estavam andando com Jesus, vivendo com Jesus, mas na última hora abandonaram. Depois, com a presença do Espírito Santo, voltou, glória a Deus, e eu levanto as mãos para o céu. Isso é motivo de levantarmos a mão para o céu e falar: Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está dentro de mim, então me ajuda. É momento de nós entrarmos nesse ambiente de adoração verdadeira em Cristo, entendendo que sem Ele eu não consigo. Eu te afirmo, sem Ele você não consegue. Sem a presença do Espírito Santo em você, você não consegue. Será que você pode dizer essa noite: me ajuda, Espírito Santo? Será que você pode olhar para dentro de si e falar: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua presença, eu preciso do Senhor em mim. Não há nada que nós possamos fazer, não há nada que o pastor possa fazer, que a pastora possa fazer por você, se você não tiver o Espírito Santo dentro. Porque não sou eu que faço, mas é o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você. Nós unimos a nossa fé, a nossa oração em Cristo Jesus e juntos nós conseguimos. Então que nessa noite você tenha esse entendimento. Eu queria trazer isso, como eu li mais rápido, leia Efésios 4 e 5, leia Efésios e traga isso para a sua vida. Fala: Espírito Santo, me ajuda, eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso estar dentro desse ambiente, eu preciso estar dentro dessa situação, eu não posso viver uma vida completamente fora disso, senão eu não vou te ver. É isso que o Senhor está falando em tua palavra. Espírito Santo, o ano está terminando, o que eu fiz dentro desse um ano? E mais do que isso, não deixe o ano acabar para se alistar e se aliançar novamente com Jesus. Se aliançar novamente ao centro da vontade de Jesus. O Senhor está nos levando, mais uma vez eu digo, o Senhor está nos levando a algo extraordinário, mas precisamos estar alinhados, e muitas das vezes dói, muitas das vezes é difícil, mas aí eu me lembro: Espírito Santo, o Senhor está aqui. É Ele quem nos consola, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos direciona. A luz que nós precisamos está dentro de nós. E o desejo de Jesus é que essa luz se expanda por todo o nosso corpo. E nós possamos ser luz para outros. Se coloque de pé no seu lugar. Romanos 8:9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele fala algo que me pegou. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo habita dentro de você. Se você tem alguma dúvida em responder essa pergunta, feche os seus olhos no seu lugar. Isso é simples de resolver. Porque ele encerra dizendo assim: olha, se é que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Talvez você olhe e fala: meu Deus,
Será que realmente eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? Porque o pecado nos afasta da presença dele. As dúvidas, as inseguranças, as incertezas, os medos, quando eu deixo isso tomar conta do meu ser e do meu coração, eu acabo me afastando dele. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso é maravilhoso. E às vezes a gente quer chegar a Cristo, quer chegar a Deus, mas sem passar por Ele. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em Gênesis nós vemos o Espírito se movendo sobre a face das águas, sobre a terra. Hoje Ele habita dentro de nós, mas Ele também continua se movendo, procurando um coração, procurando uma vida para que Ele possa ajudar e auxiliar. Então eu não sei como você entrou aqui hoje. Se você tem alguma dúvida dessa presença habitando dentro, o Senhor Jesus diz que todo aquele que me confessar diante do Pai, diante dos homens, que ele confessa, que confessa diante do Pai, dizendo: este é meu filho. Diante disso, a presença do Espírito Santo em nós, a presença de Jesus dentro de nós, basta de um posicionamento, que esse também é Ele que convence. A Bíblia diz que o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração e repita após mim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda. Preciso da Tua ajuda. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Morando e habitando dentro de mim. Dentro de mim. Jesus. Jesus. Eu abro a porta. Eu abro a porta do meu coração. Do meu coração. Para que o Senhor entre. Para que o Senhor entre. E eu sei. E eu sei. Que eu estou sendo. Que eu estou sendo. E que eu vou ser. E que eu vou ser. Acompanhado. Consolado. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Jesus. Jesus. Eu quero. Que a minha vida. Seja transformada. Que todo o meu ser. Seja transformado. Mas não. Como o mundo quer. Como o Senhor quer. Eu quero. Que o Teu Espírito Santo. E eu dou. Esta liberdade. Essa noite. Para que o Espírito Santo me transforme. Transforme a minha vida. Transforme o meu coração. Transforme a minha mente. Porque eu quero viver o que o Senhor tem projetado para mim. Jesus. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. Perdoa. Porque muitas das vezes eu dei mais vazão ao que está no mundo do que o que o Senhor quer para mim. Então vem com Teu sangue sobre a minha vida. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Espírito Santo, me ajuda. Porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu não vou conseguir avançar
avançar e romper. e romper. Mas contigo Mas contigo eu posso todas as coisas. eu posso todas as Contigo coisas. Contigo eu posso eu posso e eu vou vencer. Espírito Santo, Espírito Santo, eu te entrego hoje o controle da minha vida. Jesus, toma o controle da minha vida. Que eu seja totalmente guiado a viver e levado a viver a tua vontade na face da terra. Em nome de Jesus. Amém e amém.